Olá, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Tainá Moreira, sou advogada trabalhista. E hoje eu vou fazer uma live com a doutora Samantha Mello. Ela é juíza do TRT da 2ª Região. Eu vi que ela já entrou. Eu vou autorizar aqui ela entrar. Ela já está acessando. Olá, doutora Samantha, tudo bom? Tudo tá escuro, né? Não, eu tô vendo bem. Você diz, Você me vê? eu te vejo bem. Jura? Eu me vejo tudo Juro. preto. Ih, que engraçado. Eu tô te vendo bem. Não tem Pessoal, problema, mas dá um feedback. Vocês pergunta estão se vendo a doutora Samantha bem? Vocês estão me escutando legal? Pra gente poder começar. Quem puder dar um feedback. Eu tô te vendo bem, tô te escutando bem. tá, eu te vejo e Olá, te escuto tudo também. bom? Doutor Gilmar, Jefferson, seja bem-vindo. Doutora Catiane. Tô vendo muitos Tá, colegas ok. aqui, muitos Ah, então tá bom. queridos. E é É, uma. eu tenho, Fala, eu desculpa. tenho dificuldade, imagina. Meu Instagram sempre dá alguma coisa, mas se vocês me veem, não tem problema. Então tá tudo certo. Estamos te vendo. Olha, primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o meu convite da live. É uma honra receber você aqui. Eu, como nós já conversamos, acompanho já há bastante tempo seus estudos. Você é uma pessoa que eu admiro muito e é muito bom a gente poder bater esse papo. Vai ajudar bastante os advogados a tirarem dúvidas. Vai ser uma live bem prática. A gente vai trazer mais aspectos práticos para realmente ajudar os advogados a efetivarem seus processos, a ganharem tempo, porque a parte de execução, e aí a gente vai até falar um pouco sobre isso, a parte seria uma fase prévia, né, a execução, a liquidação de cálculos, pode ajudar a ganhar tempo ou acabar atrasando a fase crucial do processo, que seria a execução. Bom, eu vou fazer uma introdução rápida sobre o assunto, aí eu passo a bola para você, tá? Pessoal, eu não vou poder falar que todo mundo está entrando, senão eu vou parar a live, então eu vou parar um pouquinho de olhar. A liquidação de cálculos, ela está prevista na CLT nos artigos 879 seguintes. Apesar da gente ter nomeado a live como a fase de liquidação de cálculos, a gente vai falar alguns aspectos, mas não todos, obviamente, até pelo tempo da live, mas alguns aspectos também sobre a sentença líquida. O que isso pode trazer de efetividade ou não, questões recursais. E após a gente vai tratar aspectos propriamente da fase de liquidação de cálculos quando a sentença, ou seja, o título executivo judicial, ele ainda não é líquido e exequível. A liquidação de cálculos, ela pode ser feita, na verdade, de 3 formas. A por cálculos propriamente dita, que seria simples cálculos, como nós estamos todos habituados a fazermos, ou pelo PJ-Calc, ou por meio da contratação de um contador, que seria a mera apresentação dos valores, ou por arbitramento, que aí necessitaria de uma perícia e um procedimento próprio, ou por artigos, que é tratado no CPC, no artigo 509, inciso 2º. O CPC fala de procedimento comum, mas nós entendemos que seria o próprio procedimento previsto na CLT e em que você teria que, a doutrina e a lei fala em que você teria que provar fato novo. E aí só vou fazer uma observação aqui rápida, porque não é propriamente o objetivo da live, mas a doutrina fala que fato novo, na verdade, seria um fato já previsto na sentença, mas que teria que ser mais esmiuçado em sede de liquidação. Enfim, esse é o panorama do que nós temos hoje na CLT em termos de previsão das formas de você tornar um título executível líquido e exequível. Porque não adianta você ter um título que você não saiba, que ele preveja apenas as rúbricas, mas que você não tenha ainda um valor apurado, não tem como você executar. Que era o que acontecia antigamente, antes da reforma trabalhista, com o rito ordinário, em que não havia essa necessidade de apresentar os pedidos de forma estimada ou até para quem entenda liquidada, e as sentenças eram genéricas. Bom, então, estou falando demais, vou passar aqui a primeira pergunta para a doutora Samantha, que é sobre a sentença líquida. Doutora, eu vejo que aqui no Rio
os juízes passaram a adotar mais esse tipo de sentença. A sentença que já que já ficam estabelecidos os valores. Então, são as rúbricas com os valores certos, já integrando essa fase de liquidação de cálculos ao próprio título. E eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão, se no TRT da segunda região também é assim, se você entende que há um ganho de tempo em proferir as sentenças dessa forma, se há alguma diretiva do tribunal nesse sentido. Queria escutar um pouquinho você sobre isso. Tainá, existe uma recomendação da Corregedoria Geral, isso vem de Brasília, no sentido de que os juízes, de fato, profiram sentenças líquidas. Aqui na segunda região, e também, por consequência, se é uma orientação de Brasília, todos os TRTs devem adotar. O problema específico da segunda região, antes de mais nada, eu queria dizer, há um ano eu atuo, eu sou auxílio fixo de uma vara aqui em Santos, e há um ano eu estou como auxiliar da liquidação e da execução. Então, eu só trabalho com audiência e fase de conhecimento quando o titular sai de férias, vai para o tribunal, alguma coisa do gênero. Do contrário, eu faço homologação de cálculos, julgamento de sentenças, de incidentes. Enfim, eu atuo especificamente nessa área há um ano, setembro do ano passado. O problema aqui na segunda região é que a gente não tem, pelo volume de processos, a gente não tem um servidor que dê conta da demanda. Todas as varas possuem um calculista. Mas muitas vezes esse calculista, às vezes está de férias, às vezes ele assume outras coisas, porque, por exemplo, a vara está com uma demanda excessiva de alvará, então o calculista acaba ajudando a fazer alvará também. Ele acaba não ficando só com cálculo. Então a gente tem uma dificuldade técnica. A gente não tem servidor suficiente para auxiliar e fazer com que a sentença seja líquida de fato. Mas é a recomendação. Na medida do possível, os juízes devem adotar. O problema é que a gente não consegue, pelo menos aqui na segunda região, tendo em vista o volume de processos. Eu sei que tem alguns regionais, por exemplo, a oitava região, que atua bastante, de onde, inclusive, vem o sistema do PJE Calc. Eles atuam bastante com sentenças líquidas, mas é um tribunal que tem um volume menor. Então, às vezes, é possível organizar. São Paulo também não tem um setor de cálculo. Tem setor que cuida de precatório, mas a gente não tem um setor para você mandar um processo e ele voltar liquidado. Então, a gente conta muito aqui com terceiros, com a nomeação de um perito contábil. E aí eu penso que onera muito o processo, eu sentenciar, mandar para o perito apurar o quanto e aí eu publicar a sentença. Então, no mais das vezes, a gente acaba publicando a sentença sem a liquidação. Entendi. Porque realmente o calculista da vara, ele acaba ficando sobrecarregado com a avaliação das impugnações e se ele ainda tivesse que fazer, auxiliar em todas as sentenças, ele não conseguiria, isso atrasaria muito o trabalho dele. Mas, de fato, essa orientação de Brasília, enfim, do tribunal é para conferir celeridade às decisões, para que não haja essa fase de liquidação. Entendi. Aqui no Rio, eu verifiquei um aumento desse tipo de sentença e, como advogada, eu posso dizer que tem um lado bom e tem um lado ruim. A meu ver, o lado bom é que você, quando está atuando pelo reclamante, de uma certa forma, acaba forçando um pouco a reclamada a fazer o depósito recursal para fazer o questionamento, tanto de mérito quanto já dos valores, inclusive reflexos. De uma certa forma, já acaba forçando uma garantia do juízo. E que, na maior parte das vezes, essa sentença é confirmada, isso acaba adiantando o valor para o reclamante, na verdade, garantindo uma parte da execução para o reclamante. Mas um aspecto negativo é que 8 dias para você apresentar um recurso ordinário, fazer os cálculos, e muitas vezes nós temos que pedimos os cálculos dos contadores, temos que rever os cálculos, algumas questões nós temos que dar as orientações. Então, isso acaba sendo complicado. É quase inviável. Esse prazo para nós cumprirmos porque o contador, na verdade, ele não vai ter 8 dias para fazer o cálculo. Ele vai ter no máximo 5, no máximo. E aí, manda o cálculo para o advogado. A gente vai fazer a revisão do cálculo.
Se não tiver correto, aí volta para o contador, então é muito complicado. Então, nesse aspecto, essa questão do prazo, e principalmente para quem atua pela reclamada, perdão, tá caindo aqui, quem atua pela reclamada fica um pouco exíguo. E um outro aspecto que eu achei interessante, eu até assisti o juiz trabalhista aqui do Rio, excelente juiz, doutor Marcos Dias, ele é titular da 18ª Vara, falando em uma vez em palestra, que essa questão da sentença líquida, ela acabou trazendo... perdão, o doutor Bruno está colocando aqui também. Isso porque são 5 dias para embargo de declaração. Se for o caso de embargo de declaração, né? Porque também nós sabemos que às vezes é uma prática interpor embargo de declaração em que não é o caso e acaba tendo uma majoração aí de uma condenação de embargos protelatórios. E aí também, se for o caso, ganha um tempinho. Mas se não for o caso, nós temos os 8 dias mesmo. Mas obrigado pela colocação, doutor Bruno. Então, o doutor Marcos Dias estava falando uma questão que eu achei bem interessante, que eu quase não vejo as pessoas comentando. Que essa questão da sentença líquida acabou trazendo, ampliando a competência do TST em recurso de revista quanto a questões dos cálculos. Porque pela redação do 896, parágrafo 2º, não caberia recurso de revista em sede de execução de agravo de petição ou qualquer decisão na fase de execução, exceto quando houvesse ofensa literal e direta à Constituição. Constituição. E aí, quando você traz essa sentença líquida, você traz no RO e o possível recurso de revista, trazendo um maior questionamento sobre a questão dos cálculos. Vários, e de índices, entre outras coisas. Realmente você acaba... E não tem como não ampliar. Porque a partir do momento em que você proferir uma sentença líquida, pelo contraditório, pela ampla defesa da reclamada, o recurso próprio é o recurso de revista e do acórdão, o recurso ordinário e do acórdão recurso de revista. E ela, claro, aí o recurso de revista vai ter as óbices, né? Ali a súmula 126, que fala de matéria fática, enfim. Mas, de fato, você amplia, sim, a competência. E não tem como ser de outra maneira. Porque você obriga as partes, não só a reclamada, mas as partes, a discutirem aquela conta. Então, não tem como ser assim. E não dá, na minha visão, na minha ótica, não dá para você interpretar isso como essa parte de cálculo como uma execução, porque não é. Porque o processo não transitou. Então, eu não posso dizer, em relação aos cálculos, só ofensa constitucional. Eu não posso fazer uma interpretação híbrida disso, porque a legislação é clara. Processos em fase de execução, eu tenho apenas o recurso de revista em caso de violação literal à Constituição. Agora, esse processo não está em execução. Então, de fato, vai ampliar. Aqui em São Paulo não é uma realidade, porque a gente não tem estrutura física para isso. Mas eu acho que é uma questão a ser, de fato, observada. Será que vale a pena eu proferir uma sentença líquida e ampliar a possibilidade de recurso, né, de um recurso que já tem a natureza extraordinária, de aumentar as chances desse processo tramitar aí mais um ano, né, em Brasília? É uma coisa, de fato, se isso virar uma realidade mais presente assim, no nosso dia a dia, é uma coisa a se pensar. Uhum. Não, com certeza. Assim, é natural. Eu tenho a visão do advogado, de quem respira essa realidade diariamente. E um aspecto que eu vejo como positivo de ampliar a competência a competência não, mas as hipóteses de recurso de revista, porque aí cairia na regra do 896 linhas A, B ou C, seria a questão de ter mais um depósito recursal. E aí seria mais uma garantia para o reclamante. Mas, pelo aspecto negativo, o processo vai demorar muito mais. E aí, caso o recurso de revista não seja recebido, aí tem a possibilidade do agravo de instrumento em recurso de revista. E o PJE, ele não aceita que quando você manda o recurso, o RO, que você continue com a execução provisória. Assim, automaticamente no processo ele não recebe a petição. E isso é péssimo. Aí você vai ter que abrir um novo incidente, é muito complicado. Tem até a nomenclatura, ex-provas, né? A nomenclatura que o PJE utiliza para a gente poder executar. Sim, e isso acaba realmente travando a primeira instância para a gente já conseguir
fazer uma execução provisória. E só vou fazer uma adendo antes da segunda pergunta, até pelo tempo. É bem interessante essa questão que você colocou sobre a natureza da fase de liquidação, e aqui eu não vou entrar muito na doutrina, porque nem é objeto da live, a nossa proposta é ser mais prática mesmo, para auxiliar os advogados, quem se interessar, mas isso traz uma consequência prática no que eu vou falar. Quando a gente entende que a fase de liquidação é uma continuidade da fase de conhecimento, o juiz poderia até agir de ofício. E quando a gente entende que ele é uma prévia da fase de execução, como o juiz não pode mais agir de ofício na fase de execução em razão da reforma trabalhista, o juiz não poderia agir de ofício. E isso é uma questão que parece uma bobeira, mas não é. Porque quando o juiz dá um despacho, desceu da segunda instância, transitou em julgado, ali a gente já vê qual é o entendimento do juiz, pelo menos é o que eu observo. Porque ali o juiz pode dar um despacho, apresente-se os cálculos, ou dali ele diga assim, digam as partes, ou diga o exequente em tantos dias, ou se manifesta o exequente sob pena de iniciar a contagem da prescrição intercorrente. Porque... eu tenho uma visão, assim, Tainá, eu penso que não é uma continuidade da fase de conhecimento, com absoluto respeito a quem tem uma visão diferente. Para mim, a liquidação, ela já ela prepara a execução, né? Porque eu preciso ali ter o quanto devido, mas para mim seria tecnicamente impróprio chamar de conhecimento, porque eu já tenho trânsito em julgado, né? Ainda que eu esteja executando de forma provisória, aí eu posso falar, né, que o processo não transitou, mas se eu estou numa execução definitiva, para mim a liquidação já faz parte desse processo, é uma prévia do processo de execução. O ponto da questão da execução de ofício é que eu tenho uma interpretação que é uma interpretação de muitos magistrados, mas é uma interpretação que eu faço. Quando a reforma trabalhista veio e disse que cabe execução de ofício de contribuição previdenciária, se eu tiver qualquer verba de natureza salarial, eu vou ter que executar tudo. Porque eu preciso, ainda que as partes não hajam, eu preciso liquidar para saber qual é o valor devido de contribuição previdenciária. Agora, claro, se eu tiver uma sentença, por exemplo, só condenou a empresa em danos morais, aí eu não vou ter recolhimento previdenciário, aí de fato eu não posso prosseguir. Agora, a maioria, a imensa maioria das sentenças no processo de trabalho, elas envolvem algum tipo de parcela salarial, até porque são vários os pedidos. Então, alguma coisa de natureza salarial, normalmente você tem numa demanda. Então, na minha visão, quando o legislador, na reforma trabalhista, me disse que o juiz tem que, de ofício, agir em relação aos créditos da Previdência, eu penso que eu não posso executar o acessório se eu não fizer o cálculo e a execução do principal, porque é tecnicamente impróprio. Como é que eu vou saber qual que é o valor de contribuição previdenciária se eu não liquidar, se eu não der continuidade nessa execução? Então, a gente teria uma margem dentro do que o legislador, sem nenhum tipo de procedimento contra a lege, dentro do que o legislador estabeleceu. Ele me disse que eu tenho que executar de ofício contribuição previdenciária. Para isso acontecer, eu preciso liquidar quando eu tenho parcela de natureza salarial. Então, a liquidação, na minha visão, ela é um ato prévio à execução e eu posso processar a execução de ofício não só naqueles casos em que a parte está, por exemplo, fazendo uso do jus postulante, mas também quando eu tenho créditos devido à Previdência Social. Isso é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, você não tem como executar o acessório sem o principal. E se a lei permite a execução de ofício dessas contribuições previdenciárias, é natural que está ali implícito o poder do juiz para poder determinar a execução do principal de ofício, independentemente se a liquidação de cálculos é uma fase de continuidade do processo de conhecimento, um cumprimento de sentença, uma parte do cumprimento de sentença, ou uma fase prévia à execução. Porque a questão não seria nem a natureza, mas sim o comando da lei que o juiz tem que cumprir. Bem interessante. Bom, vou passar aqui para a próxima pergunta, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Uma questão que eu vejo, principalmente quando atuo para reclamante, é que muitos deles realmente não têm condições de arcar com o contador para poder fazer os cálculos nessa fase.
E aí, nesse caso, você acha que é possível a gente fazer um requerimento para que os cálculos sejam feitos pelo contador da vara? Seria uma forma excepcional para que o contabilista da vara fizesse esses cálculos e não o exequente? Tainá, o grande problema disso, eu vou te falar pela minha experiência prática. Todo reclamante, exceto alguns casos bem peculiares, é hipossuficiente. Então, se eu partir do princípio que, por ser hipossuficiente, por ser beneficiário da justiça gratuita, que normalmente esse reclamante eu vou imputar ao contador da vara, quando eu tenho contador na vara, porque nem sempre eu tenho, eu penso que você dificulta, porque isso acaba virando uma regra. Se eu concedo para eu tenho uma tendência de trabalhar de forma extremamente legalista, porque eu acho que as partes têm direito a ter previsibilidade, a saber o que o juiz vai dizer quando eu fizer essa petição. Né? Então, assim, a minha resposta, a priori, seria que não é cabível que o contador da vara faça liquidação. O que pode acontecer é que o reclamante peça que a reclamada apresente a conta. Isso às vezes acontece. O reclamante vem e diz, olha, eu não tenho condição, né, de arcar com esse custo, então eu vou requerer que a reclamada apresente a conta. E hoje existe muito interesse da reclamada em apresentar a conta, primeiro porque você tem uma diminuição da correção, a diminuição dos juros. Quanto mais rápido você liquidar e levar a quitação desse débito, melhor. Mas também o advogado da reclamada muitas vezes tem a sucumbência dele. Então, ele tem interesse em fazer com que o processo de execução, nessa nova sistemática do processo do trabalho, caminhe. Eu acho que seria mais adequado quando o reclamante vem e diz, olha, eu não tenho condição, porque normalmente, eu advoguei 8 anos, entre reclamante e reclamada, normalmente a gente assume esse débito, né, a gente, advogado, assume esse débito, e depois né, eu pago ali o valor do contador, e aí na hora de repassar o valor do cliente, eu desconto o valor que eu paguei do contador. Porque a gente sabe que, no fim das contas, na hora que chegar na fase de execução, eu vou precisar fazer isso. Então, assim, são poucos os casos que vêm. Mas eu penso que o mais adequado seria pedir que a reclamada apresentasse. Se naquele caso não tem jeito mesmo, o advogado não adota esse procedimento de fazer a liquidação às expensas dele, depois cobrar o cliente. Eu penso que o mais adequado seria pedir que a reclamada fizesse essa conta, porque também é interesse dela liquidar. Agora, é possível pedir? É possível. Vai ter quem defira? Sem dúvida. Mas, na minha visão, fica muito complicado, porque a gente não tem. Eu penso que a melhor forma de você dar celeridade para o processo quando você consegue desonerar a secretaria. Se eu começo a trazer serviço extra para a secretaria, se ela para fazer uma conta de um processo, ela deixa de expedir alvará, ela deixa de expedir mandado, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o GAEP, que é o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, que vai ali fazer Bacen, Fojude, Renajude, enfim, a utilização dos convênios. Quanto mais eu desonere a secretaria, né, fazendo com que as partes cumpram ali o que está no CPC, o princípio da colaboração, né, no CPC de 2015, quanto mais eu tiver as partes atuando e eu conseguir desonerar a secretaria, melhor esse processo vai andar. Então, eu penso que o mais razoável seria, se o reclamante realmente não tiver possibilidade, que a outra parte apresente a conta. Se a outra parte também não apresentar, aí o juiz vai, no fim das contas, ter que verba de natureza salarial, como ele precisa executar a contribuição, na minha visão, ele vai ter que mandar para um perito assistente, né? Ou, de fato, o contador da vara apurar esse crédito. Doutora Samanta, eu só vou dar um oi aqui para o doutor Fachada, que está prestigiando a gente. Doutor Rodrigo, obrigada por vocês estarem assistindo. Eu sei que todos estão trabalhando, mas, na verdade, é uma honra tê-los aqui, assim como a doutora Samanta, lógico. Bom, essa questão que você está falando, Samanta, leva a um outro questionamento meu. Há algum tempo, fazendo audiência, eu estava conversando com uma juíza, e ela, falando sobre justamente a fase de liquidação de cálculos, ela comentou conosco, falou que
na fase de liquidação, isso até antes da reforma trabalhista que modificou o artigo 879, e até então a redação é de que as partes poderiam ser intimadas para apresentar os cálculos e ter em prazos sucessivos e impugnar-se reciprocamente. E aí ela falou que, na prática, ela nunca intimava o reclamante para apresentar cálculos. Ela sempre intimava a reclamada. E que ela, inicialmente, ela intimava ambos, quer dizer, intimava o reclamante e sucessivamente a reclamada, e que ela passou a fazer esse procedimento de apenas intimar a reclamada. E ela observou uma redução de quase que 90% de impugnações, porque os reclamantes acabavam aceitando os cálculos da reclamada. E realmente, e muitas vezes, o cálculo da reclamada está correto. Já aconteceu comigo de eu encomendar o cálculo com o contador e o meu cálculo pelo reclamante estar menor do que o cálculo da reclamada. Já aconteceu, não foi muita diferença, mas teve uma diferença, porque o critério que foi usado pelo cálculo da reclamada foi um critério mais benéfico. Então, é importante o advogado se atentar para essas questões, porque não é, às vezes não vale nem a pena. É interessante observar o critério que o juiz utiliza e verificar se de fato o cálculo apresentado, se é necessário impugnar, se é necessário que o cliente tenha esse gasto. E eu vou trazer a outra questão, uma questão prática. Com essa modificação do artigo 879, parágrafo 1º-B, pela reforma, passou-se a usar o termo que as partes deverão ser intimadas e não mais poderão. Você entende que realmente o juízo tem que observar esse comando? É obrigatório que aquele intime ambas as partes para apresentarem os cálculos? Caso ele faça tenha essa flexibilidade, como essa juíza me falou, teria algum tipo de nulidade? Não teria? O que você pensa a esse respeito? Na minha visão, eu penso que antes da homologação, não só pela dicção do artigo que fala em deverá e não mais em poderá, né? Eu penso pela ótica do contraditório substancial, porque contraditório de verdade, contraditório substancial, acontece quando a parte pode interferir, né, na decisão do juiz. Eu dou vistas e ela me mostra alguma coisa que está equivocada, ou ela vem e concorda e fala, não, realmente, né, esse cálculo está certo, isso satisfaz a execução. Eu penso que não só pela dicção da legislação, mas pela ótica do contraditório substancial, o melhor seria que as partes tivessem vistas antes de homologar. A questão é que existe uma possibilidade de interpretação, e alguns juízes interpretam dessa maneira, porque ainda que você homologue e dê vistas da sentença de homologação, por exemplo, iniciou a fase de liquidação, isso foi para o contador da vara, o contador da vara, numa vara, né, com volume menor, que consiga fazer esse serviço, foi para o contador apresentou ali via PJE-CAL, que é a conta, e o juiz vem e homologa. Prejuízo efetivo não existe. Por quê? Porque ali se inicia o prazo para a reclamada pagar, né, garantir o juízo, que seja, e o prazo do 884 para ela apresentar os embargos, e garantido o juízo, o prazo de impugnação à sentença de liquidação do reclamante, e o cálculo, toda a conta é possível de discussão. Então, existe uma interpretação no sentido de que, ainda que eu homologue e dê vistas da homologação, eu não tenho prejuízo. E, pela teoria das nulidades, se eu não tenho prejuízo, consequentemente, eu não tenho nulidade. Princípio básico de nulidade. Por quê? Porque eu homologuei e dei vistas. Aí, então, se iniciou o prazo para garantia do juízo ou quitação, e nesse mesmo prazo, né, o prazo de impugnação à sentença de liquidação do reclamante. Então, assim, eu penso que não seria possível discutir a nulidade, mas na minha visão, o processo caminha melhor quando você dá vistas antes. Porque as partes já discutem o que elas têm que discutir, e você, se for o caso, eu faço homologação na vara que eu tô. Você já arruma conta. A reclamada levantou ali, ela concordou com o cálculo do autor, mas ela falou ali que tem uma contribuição de terceiro. De fato, eu entendo que contribuição de terceiro não é cabível a execução na Justiça do Trabalho. Tem súmula do TST, tem súmula do STF. Então, eu vou homologar o cálculo do reclamante e vou tirar.
Se eu não der vistas, às vezes eu vou homologar e não vou perceber que tinha execução de terceiro. E aí isso vai obrigar a parte a embargar. Então eu deixo de ter um recurso. Quando eu dou vistas e ela me diz, olha, eu concordo com a conta, mas ele está executando contribuição de terceiro e nessa parte não é possível, eu já arrumo a conta. Ou a reclamada vem e fala, olha, eu concordo, mas ele não apurou os meus honorários, porque isso também acontece. O reclamante fala, olha, eu tenho gratuidade, eu não vou apurar. Na minha visão, a gratuidade não afasta a sucumbência, com absoluto respeito a posições em contrário. Mas eu penso que foi isso que o legislador fez. Ele disse que ainda que exista a gratuidade, se existe crédito no processo, tem que ser feito o pagamento da sucumbência. Então, às vezes o reclamante apresenta a conta e ele diz, eu tenho a gratuidade, eu não vou apresentar a sucumbência da ré. Aí a ré vem, concorda com a conta dele, mas diz, olha, tem os meus honorários aqui de X. Quando eu vou homologar, já me evita ter que fazer a conta. A ré já fez a conta do que era dela de honorários. Então, eu já faço uma homologação redonda. Eu acho que a homologação ela fica muito mais redonda do ponto de vista de impugnações e embargos, quando eu dou vistas, porque eu vou arrumando essas questões que um cálculo falou. E às vezes eu tenho um procedimento na vara que eu também reputo bem interessante para evitar o prolongamento da execução. O reclamante apresentou a conta, lá na vara a gente faz pelo reclamante. Aí a ré vem e fala, olha, eu concordo com isso e aquilo, mas esses 2 pontos estão errados. Ele calculou reflexo em indenização do FGTS e foi pedir de demissão, e ele calculou a proporcionalidade do 13º errado. Eu dou vistas de novo, porque normalmente quando eu dou vistas de novo, ele vem e concorda. Ele vem e fala, realmente, eu me equivoquei na apuração disso e daquilo, a reclamada está certa, ele já apresenta outra conta. E aí, se eu vejo que a conta está certinha, eu já homologo, do contrário, eu dou vistas de novo para a empresa, para ver se ficou tudo redondo, ela vem e diz, realmente, esse cálculo está certo. Acabei a liquidação do processo, porque a hora que eu homologar, ninguém pode discutir mais nada. Tudo que tinha para ser discutido, foi discutido ali. E se eu levo isso para recurso, aí eu passo até a possibilidade de levar esse processo para o tribunal. Porque da minha sentença de embargo da execução e de impugnação à sentença de liquidação, cabe agravo de petição. Então, assim, eu penso que é muito melhor para o andamento, para a efetividade, dar vistas. Não só uma vez, às vezes a parte vem e fala uma coisa que você diz, opa, ela tem razão, vou dar vista de novo. Porque às vezes você se equivoca, cálculo trabalhista é uma coisa muito difícil. Cálculo cível, eu advoguei pouco no cível, mas cálculo cível eu fazia no site. Tinha uma planilhazinha ali no site do TJ, porque era 1, 2 coisinhas, não tinha mistério. Cálculo trabalhista, você tem uma série de base de cálculo, tem coisa que reflete em uma coisa, tem coisa que não reflete em outra coisa. Você tem 7, 8, 9, 10 títulos dentro de um único processo, né? Então, assim, é uma coisa difícil, é muito comum que a gente erre. Mesmo o nosso contador, mesmo quando a gente, né, tem um advogado que faz a própria liquidação, e tem advogado que usa contador especialista. Mesmo o nosso contador, eles erram, porque realmente, às vezes uma evolução salarial, ele usou ali o salário do TRCT sem perceber que, na verdade, a pessoa tinha tido 2 promoções, então tinham 2 salários anteriores, e aquilo, base de cálculo de horas extras, você não pega, né? O último, você tem que verificar a evolução salarial, aquele último ali, a média remuneratória, é para cálculo de verbas decisórias. Então, assim, eu acho que é mais efetivo que a gente dê vistas, Tainá, na minha visão. Isso que você falou, algumas questões interessantes que eu vou pontuar rapidamente para a gente passar para a próxima pergunta. Essa questão da evolução salarial é muito complicado quando o reclamante não tem os recibos, a reclamada não apresenta, gera uma presunção de veracidade, isso acontece também muito com as horas extras, e aí esse problema deságua numa liquidação complicada, porque você vai ter que estimar o aumento a cada ano, ainda mais dependendo do período que ele ficou, quando você não tem uma norma coletiva que estabeleça o aumento,
E você tem o salário inicial, que é da CTPS, o salário final, que é do TRCT. Quando você tem esses documentos, você tem que, mais ou menos, verificar quanto foi o percentual de aumento ao ano. Eu tive um caso assim, é complicado. E essas questões todas acabam, às vezes, parando a liquidação. Mas foi bem interessante a sua colocação, que o que a gente observa é que quanto mais se resguarda o contraditório, quanto mais as partes falam, gera uma execução mais tranquila, você resolve as questões todas ali, que são necessárias até para não terem muitos recursos após a homologação, né? E isso fica indo para o tribunal. Eu tenho até adotado um procedimento, quando eu vejo que as partes estão próximas e elas estão discutindo uma questão, por exemplo, uma multa, né? Uma obrigação de fazer, que a reclamada diz que cumpriu numa data, que o reclamante diz que não cumpriu naquela data, que só cumpriu na data pular. Eles estão discutindo uma multa de uma obrigação de fazer. Eu coloco em pauta, eu coloco na mesa, vamos conversar, porque não vai ser só uma multa que vai impedir da gente fazer um acordo. Eu coloco na mesa para sentar e discutir, porque às vezes você vê o que o juiz pensa daquilo, eu tô ali agarrada na minha posição de que a multa incide até a data tal, porque só ali teve o cumprimento total. E a reclamada está agarrada na posição dela, que é só até a data anterior, porque ali ela começou a cumprir. Quando o juiz senta na minha frente e diz, olha, gente, não dá nem para ser ali, nem para ser acolá, né? Às vezes eu preciso, às vezes, que eles olhem para mim, para, sabe, para sentir que... Escutar. E é interessante, eu não sei se você observa isso, eu vejo que alguns advogados, algumas pessoas, né, elas entendem que o acordo é o reconhecimento do pedido. Então, você chega um processo de 50 mil reais, você faz uma proposta para o colega. Poxa, fazer uma pergunta, seria interessante, qual a sua proposta? Ah, minha proposta é 50 mil reais. Aí não é um acordo, é um reconhecimento do pedido. Então, o acordo é tão óbvio, mas às vezes tem uma dificuldade prática de se entender que é o meio termo entre a vontade das partes. Ou talvez não 50%, mas 60%, 40%, algo no meio do caminho. É só pra gente prosseguir, Jefferson, não esqueci da sua pergunta não, tá? Ele falou aqui que o advogado do reclamante, em regra, para evitar o custo com o assistente, quer dizer, não é bem uma pergunta, é uma afirmação. Para evitar o custo com o assistente técnico, ele acaba concordando com o cálculo da reclamada. É verdade, a gente não pode ignorar essa situação, ainda mais nós que atuamos também para reclamante. Acontece. Mas é uma sugestão que eu faço, é que se você não tem possibilidade de fazer o adiantamento para o seu cliente, ou isso não está no contrato, que você faça o adiantamento para cobrança posterior, e você sabe que o seu cliente não tem condições de arcar, peticiona quando sair o despacho para apresentação dos cálculos, peticiona para que a reclamada apresente. A reclamada apresentando, você verifica, pede um prazo até a suspensão do processo, porque aí você vai ter tempo hábil de verificar se os cálculos estão corretos ou não. Ah, não tem condições, como nós estamos conversando aqui, você pode formular o pedido para o juízo do calculista da vara verificar. Caso seja indeferido, você pode pedir um prazo e aguardar uma suspensão mesmo para que haja possibilidade de encomendar os cálculos, a não ser que você consiga verificar visualmente. Alguns advogados fazem alguns cálculos, eu mesmo, algumas iniciais eu faço os cálculos estimados e não liquidados, porque eu entendo que a liquidação não é um requisito que está na lei, entendo que isso até inviabiliza, às vezes, a própria inicial, mas enfim, você pode fazer dessa forma, tá? Mas é verdade, é uma situação que acontece e a gente não pode fechar os olhos para isso. Bom, outra questão é essa que leva à minha próxima pergunta. Caso o juízo assim, não conceda, não proceda dessa forma, assegurando contraditório para as partes e não conceda o prazo, e uma das partes não tenha se manifestado, vamos supor, o reclamante apresentou, o exequente apresentou seus cálculos, a reclamada não se manifestou. O juiz homologa os cálculos do reclamante. E aí a reclamada, após a homologação, a reclamada apresenta embargos à execução, garantindo o juízo. No aspecto formal, ela está cumprindo os requisitos. Mas é possível
se entender que, já que ela não se manifestou antes da homologação, haveria uma preclusão posterior? Porque se a gente entender dessa forma, isso também faz com que o processo de execução seja muito mais célere. E aí é interessante esse resguardo do contraditório para que ambas as partes se manifestem, ou pelo menos para que se conceda essa oportunidade, justamente para posteriormente não haver possibilidade de ficar se protelando o processo, já que haveria uma preclusão. O que você acha sobre isso? Tainá, com frequência eu decido dessa maneira. Por quê? Não faz sentido eu intimar, você deixa o seu prazo transcorrer e aí depois lá na frente você garante o juiz e diz, ah, olha, isso aqui não estava certo. Preclusão temporal. Veja, tá lá na teoria da preclusão, né? O processo ele não é um fim em si mesmo. O processo ele tem que caminhar para chegar na fase em que eu entrego para quem de direito o que é devido. Se eu abrir vistas, seja reclamante, seja reclamada, eu não abri vistas à toa, né? O processo não tá ali, não é assim, ah, dessa vez eu não quero fazer, vou esperar homologar e aí... isso serve para os dois lados. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, eu fui fazer uma homologação, o perito veio e apresentou o cálculo. Olha que interessante, eu nunca tinha visto na prática. Tem coisas que a gente lê uma vida, né? E só encontrar na prática. Você leu 300 mil coisas e nunca viu. O perito veio e apresentou um cálculo, X. O reclamante veio e disse, eu concordo. A reclamada veio e disse, eu concordo, exceto com o reflexo do adicional noturno, porque foi calculado em duplicidade. Aí eu intimei o perito para esclarecer, o perito veio e falou, realmente, você tem razão, eu calculei o reflexo do adicional noturno em duplicidade. E aí ele retirou, apresentou um novo cálculo e eu dei vistas outra vez os esclarecimentos. Aí a reclamada veio e concordou e o reclamante veio impugnar o cálculo. Precluiu para ele. Quando foi... Não é uma nova oportunidade. Veja, quando o laudo foi apresentado, ele me disse que concordava. Esse segundo laudo foi só a retificação da conta em relação ao adicional noturno em duplicidade. Disso ele pode falar. Por quê? Porque isso teve uma alteração na conta. Todo o resto ele não pode mais falar. Porque quando ele foi intimado, ele disse que concordava. Aí ele veio... Eu acredito que ele tenha comido bola da primeira vez, aí nessa segunda vez ele veio e falou, ah, o FGTS está errado, o feriado está errado. Eu homologuei a conta, primeira linha da minha homologação. Não conheço da manifestação de detal, posto que preclusa a oportunidade, uma vez que o reclamante concordou com o cálculo. O processo não é um fim em si mesmo, a gente não intima, né, ah, esse aqui eu não estou a fim de cumprir, né, depois eu, né, não dá para ser assim. Eu nunca tinha visto isso. E foi muito interessante, porque ele veio impugnar aquele segundo cálculo, que foi reapresentado, mas, na verdade, só para retificar uma questão. Ele já tinha concordado. Claro, no momento oportuno, ele vai impugnar minha sentença de liquidação, mas, assim, tudo é preclusão. Tudo é preclusão. Ou é consumativa, ou é temporal. Tudo é preclusão. Eu não posso... reabrir oportunidades, né? Olha, eu não falei daquela vez, mas já que você me intimou de novo, né? Não. Se lá atrás, nessa situação, foi consumativa, não foi nem temporal, né? Ele veio e falou que concordava. Eu não posso lembrar, ah, não, agora eu lembrei, eu já tive isso também da empresa concordar com a conta. A empresa vem e expressamente concorda com a conta. Aí a conta é homologada. Aí depois ela vem, embarga e fala que tal coisa está errada. Veja, você concordou com a conta. Não tem mais, né? Ah, não, mas... E aí vem a seguinte... agora o juiz tem que conhecer do meu pedido, porque a fase de execução tem que espelhar o título sob pena de nulidade. Não. Eventual incorreção, claro, eu não posso ter uma sentença que defere FGTS e eu estou executando dano moral. Ainda que a reclamada concorde, de fato, eu estou executando uma coisa que não existe, né? Agora, quando eu quero alegar uma incorreção dentro de uma execução que é de uma parcela própria, eu não posso, lá na frente, depois de ter concordado, dizer que a execução tem que refletir o título sob pena de nulidade, que isso é matéria de ordem pública.
Você foi intimado, né? Exatamente. Matéria de ordem pública é a chave para tudo aquilo que, quando as pessoas perdem prazo, elas, Exatamente. né? Ou quando não querem garantir o juízo. Não querem guardar. Aí eu deixo passar até o prazo, para não dizer que tem recurso próprio, e digo que tem. Entra como exceção de pré-executividade. Para argumentabilidade. Então, assim, o meu trabalho hoje basicamente eu homologo o cálculo e faço todos os tipos de decisão, embargos de terceiro, exceção de pré-executividade, embargo de execução, impugnação de sentença de liquidação, petições interlocutórias que discutem, né, alguma coisa de... Então, assim, eu percebo que isso acontece com muita frequência dos dois lados. A parte perde o momento oportuno e depois ela invoca uma matéria de ordem pública inexistente. Porque não é ordem pública coisa nenhuma, você teve vistas daquilo. E agora você quer discutir alguma questão e não pode ser mais. Então, voltando ao que você tinha me perguntado, que eu já nem lembro bem, mas preclui. Inclusive, isso é jurisprudência quase que pacífica nos TRTs e no TST. Contra inúmeros julgados corroborando esse posicionamento. O doutor Rodrigo Sá colocou aqui uma questão. Precluir, o direito não socorre aos que dormem. Com certeza, você inclusive tem que prestigiar os advogados atentos, que fazem bom trabalho, que cumprem o prazo. E o Jefferson colocou uma questão aqui. Já vi reclamado embargar seu próprio cálculo homologado. Jefferson, nós advogados poderíamos escrever um livro, assim como os juízes, não é, doutora Samanta? É tanta história. A gente tem casos e causos. Então, vamos lá. Tem uma questão aqui. Live boa voa, né? Faltam 15 minutinhos. E, pessoal, vai colocando o coraçãozinho, vai curtindo, porque o coração, quanto mais curtidas, mais pessoas têm acesso à nossa live, tá? As perguntas que vocês tiverem, podem mandar aqui, se é tempo a gente responde. Se não der tempo, aí a gente vê depois, pelo direct ou numa outra live, tá? Uma questão que eu vejo muito, tanto pela reclamada, quando eu tenho que ingressar no processo já com sentença, ou pelo reclamante, eu vejo que a outra parte se posiciona dessa forma. Quando da contestação, eles não juntam os recibos salariais e nem os controles de ponto. Mas aí chega na fase de liquidação, eles querem juntar esses documentos. Doutor Mauro Schiavi, seja bem-vindo. Obrigado por participar da nossa live. Que honra! Que honra! Doutora Samanta, que é assim, a gente faz a pergunta, lê o comentário, dá oi. Nós, advogadas mulheres, nós conseguimos dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. E aí, chega em sede de liquidação, a reclamada quer apresentar esses documentos para poder limitar a condenação. Você acha que isso é viável ou não? O que você pensa a esse respeito? A minha resposta é depende. Depende do que estiver dito na sentença. Porque, às vezes, vou dizer, por exemplo, em relação às horas extras. Às vezes a sentença vem e fala assim, aplica o súmulo 338, porque a reclamada não juntou os controles, reconheça a jornada da inicial e muito que bem. Então, eu não vou ter apresentação de ponto de jeito nenhum na fase de liquidação e execução, porque o juiz reconheceu a confissão da reclamada nesse particular, invocou inclusive a súmula 338 e reconheceu a jornada da inicial. Agora, às vezes o juiz coloca de outra maneira, ele coloca assim, que existem controles nos autos e que aqueles controles demonstram a existência de horas extras, mas não as horas extras que foram apontadas na jornada inicial. Então, ele vem e reconhece a existência de horas extras, manda apurar com base nos controles, e aí, às vezes, ele diz que quando faltar controle, vai se apurar pela média, conforme o J230, salvo engano, ou que na falta dos controles, a reclamada fará juntada em fase de execução. Então, assim, eu tenho dois cenários. Em um, o juiz já reconheceu que a empresa não juntou, então ela não vai juntar lá na frente. Ela não juntou, não vai juntar mais. Em outro, ela juntou parcialmente, o juiz reconheceu a jornada do ponto e ele abriu duas possibilidades. Quando eu não tiver ponto, ele disse que vai ser pela média, tem o J que embasa isso, do TST, salvo engano, 230, ou a reclamada vai juntar. Então, assim, eu preciso olhar como está o meu comando. Mas não é uma nova oportunidade, porque a CLT fala que o momento de juntar a documentação é com a contestação. Não é uma nova oportunidade.
Não pode ser uma regra. Eu não junto aqui, lá na frente, ó, toma lá. Não, não pode ser. Eu preciso ver o que o comando sentencial me diz. Em relação aos recibos, a mesma coisa. Às vezes o juiz vem e diz que a prova do salário cabia a reclamada não fez a prova, então ele condena. Mas, às vezes, o juiz verifica que existiu o pagamento porque o reclamante confessa no depoimento. Ele pede alguma coisa e ele diz que recebeu. Por exemplo, ele pede vale-refeição. Aí a empresa não lembrou de juntar os extratos. Esqueceu, não juntou. E a juiz diz, olha, embora não tenha sido juntados os extratos, o reclamante reconheceu que recebia o vale-refeição. Então, eu também não posso incorrer em enriquecimento ilícito, porque ele pede uma coisa que ele disse que ele recebia. Aí o juiz diz que em sede de liquidação, a empresa vai apresentar para se apurar a eventual diferença. Eu penso que você só pode ter a juntada de documentação na fase de liquidação, execução, quando o título te permite isso. Quando o título diz que, oportunamente, eu faço muito isso quando eu sentencio no conhecimento em relação ao FGTS. Quando eu vi que a reclamada não juntou, o reclamante pediu e também não juntou, no fim das contas eu vou condenar, porque eu não tenho ali, mas eu penso que, na minha visão, eu não vou fazer a reclamada pagar tudo se ela já pagou. Então, eu digo que na fase de execução, após a apresentação do extrato pelo reclamante, porque ele tem fácil acesso à conta vinculada dele, vai pagar essa diferença. Em relação ao FGTS, eu costumo fazer isso. Então, para a gente ter uma juntada posterior, eu preciso que o título me dê respaldo. Não pode ser simplesmente a matéria de dedução é matéria de ordem pública. Não. Mais uma vez, a ordem pública tentando resolver os problemas do mundo. A CLT me diz que é a fase para juntar documento de contestação. Ponto. Se a sentença me disser diferente, normalmente sentença coletiva te dá essa liberdade. A sentença coletiva, como ela é genérica, ela diz que lá na fase de execução, e aí são onde você tem os maiores problemas na execução. Porque aí, eu tô com um processo coletivo, já tem uns 2 anos que a gente está se arrastando, eu coloquei em mesa agora para ver se a gente consegue, porque o sindicato apresenta um documento, a ré diz que não é aquele, apresenta outro, aí o sindicato vem e diz que não é o da ré, que é um terceiro, e a gente não consegue liquidar, porque a sentença é genérica e a documentação se dá nessa fase. Mas para processos de natureza individual, eu só vou ter juntado de documentos na fase de liquidação e execução de forma excepcional quando o título me dá respaldo. Uhum. Quando o título me dá respaldo. Não porque a empresa invocou uma matéria de ordem pública e toma aqui para eu fazer a dedução. Aí eu penso que não é possível. Eu vejo muito essa questão quando ocorre a revelia. E esses são os piores processos, a meu ver, da liquidação. Por quê? Muitas vezes, a inicial, ela em algum ponto ela está inepta ou ela apresenta informações colidentes entre o pedido e a causa de pedir. E aí ocorre a revelia, o magistrado na sentença condena, por exemplo, em horas extras a partir da 8ª e da 44ª semanal. E aí, posteriormente, nós nos habilitamos pela reclamada, ele ficou sabendo depois com a notificação, estou aqui dando um exemplo que já aconteceu algumas vezes comigo, da sentença, não recebeu a notificação inicial, e aí eu faço um RO, arguo na nulidade da situação, enfim, várias matérias, mas eu não vou juntar a documentação, vou impugnar as rúbricas, mas vamos supor até que não tem, aí o tribunal manteve ou a reclamada não foi oportunizado o RO, já realmente ingressou nos autos em liquidação. Como é que você vai liquidar horas extras com base no inicial que fala que o reclamante trabalhou mais que 8 horas a partir da 8ª, pedindo a condenação a partir da 8ª e da 44ª? É complicado. Então, até para fins da própria execuibilidade do título, eu entendo que nesse caso seria cabível a reclamada juntar os controles se tiver, porque não tem como executar. Como é que você vai executar? Você vai arbitrar? E se o reclamante mesmo no depoimento ou não for colhido no depoimento ele não souber estipular muito bem? Tainá, eu penso que nesse caso, quando a inicial não te dá respaldo, aí eu já determino por despacho que a reclamada traga os autos, porque ela foi revel lá atrás, mas ela apareceu aqui, né? Por algum motivo ela foi revel lá atrás, não nos interessa opção, né? Porque a revelia, inclusive, é uma possibilidade da empresa, né?
ela não é obrigada a se defender naquele momento. O fato é, quando a inicial realmente não me permite liquidar, eu determino a juntada de documentação, porque aí eu tenho que ter alguma segurança. Quando a inicial te dá todo o parâmetro, aí eu não vou permitir juntada, porque eu consigo, pela inicial, liquidar. Só que às vezes a inicial vem assim. Trabalhava acima do oitavo, requer condenação em horas extras. Aí fala que teve uma promoção de salário. Claro, o ideal seria, tecnicamente, a gente reconhecer muito inépcia, né? Mas não é uma coisa habitual no processo do trabalho, pela simplicidade que nos norteia, esse reconhecimento de inépcia. Mas eu penso que o caminho mais técnico seria reconhecer em diversos aspectos a inépcia da inicial, porque você não consegue nem fazer um pedido claro para ser liquidado. Eu vou precisar de documento lá na frente porque você não fez um pedido claro. Mas o ponto é, eu costumo despachar. Quando eu vejo que o processo foi uma revelia e a conta, o reclamante apresenta uma conta, mas não tem pé nem cabeça. Eu não sei de onde ele tirou aquilo, eu não consigo saber a base de nada para poder homologar. Eu despacho e determino a juntada. Determino que a empresa traga aos autos aquilo que eu preciso, não aquilo que lhe favorece, mas aquilo que eu preciso para poder liquidar. Porque o processo precisa de certeza. Né? A gente precisa partir do princípio que a gente está executando uma coisa certa. Então, nesses casos, eu penso que também, mediante manifestação do juízo, não é a empresa chegar e falar, olha, toma aqui, né? Matéria de ordem pública, toma aqui os meus documentos. Não. Sim, e isso traz uma segurança para o próprio reclamante, que está sendo concedido. Você está tornando a execução mais célere, você mais efetiva, porque assim a reclamada também faz menos impugnações, porque quanto mais o cálculo tiver com rúbricas que não são devidas, mais a reclamada vai impugnar. Aí, até algumas reclamadas acham que vale a pena garantir o juízo para levar essa matéria para o tribunal, porque sabe que lá vai ter uma reversão e talvez até depois um valor volte para ela e ela ganha tempo. E a matéria fica ali sendo discutida, depois ela entra com uma agravo de petição. Teve alguém aqui que perguntou como é que faria para o agravo de petição ser conhecido. Nós não sabemos o caso, aqui a gente está falando tudo em tese, tanto eu quanto a doutora Samanta, mas uma questão que eu vejo alguns juízes indeferindo o recebimento de agravo de petição é porque eles entendem que aquela decisão não extingue a execução. E aí, como aquela decisão não extinguiria a execução, não seria o agravo de petição. Mas aí há jurisprudência para ambos os sentidos, eu entendo que cabe recurso, tá, doutora? Não vai dar tempo, realmente, de trazer as questões polêmicas, bem que você falou. E olha que nós fomos super objetivas. Nós realmente ficamos só na pergunta. Mas muitas questões boas foram faladas. Eu acho que a gente já trouxe muitos aspectos práticos e bons para ajudar os advogados. É uma matéria que realmente tem bastante questão a ser falada. A gente sempre falou do PJ Calc, ou outras questões aqui da ADC 58 da STF, questão da correção monetária. Então, aqui já fica o convite. Caso a doutora aceite, vai ser uma honra para mim. Trouxe muito conhecimento. Claro, a gente organiza a parte 2. A parte 2, sim. E aqui o Instagram já está me dizendo que a gente tem menos de 2 minutos. Então, se você quiser fazer suas considerações finais, depois eu vou falar um pouquinho. Só agradecer, dizer que fiquei feliz pelo convite. Dificilmente eu faço live jurídica, normalmente eu faço lives falando sobre preparação para carreira jurídica. Então, assim, falar da matéria realmente é uma coisa bem interessante que me faz bem feliz, né? Conhecimento partilhado é conhecimento que avança. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente organiza aí para fazer, de repente, uma parte 2, parte 3, 4, 5, porque tem coisa pra gente falar muito ainda, né? Eu nem fui olhando aqui as perguntas, porque senão eu não tenho, assim, a sua capacidade, viu, Tainá? Se eu paro aqui pra ler a pergunta, eu já me perco na resposta, já não sei mais onde eu tô, eu só vou vendo quem tá entrando e pronto. É quase uma sobrevivência, né? Nem capacidade, porque nós, mulheres, estamos sempre um pouco sobrecarregadas, né? Trabalho, muita coisa. Sempre muito. Mas, enfim, isso é tema de uma outra live, de empreendedorismo feminino e outras questões. E materno, no meu caso. E materno! É uma princesinha, é uma princesinha. Doutora Samara, então eu te agradeço muito por ter aceito o convite. Uma honra mesmo. É muito bom falar com uma pessoa tão capacitada. É a nossa musa, tá, gente? É a nossa musa.
E aí a gente pode marcar assim uma parte 2 e a gente fala das Vamos outras combinar. questões, que eu tenho certeza que o pessoal adorou. Quem quiser indicar para os colegas, quem não puder, conhecer alguém que não puder assistir, vai ficar salva no feed, tá? É isso, pessoal. A gente vai cair. Obrigada a todos que participaram. Rodrigo, Jefferson, Bruno, Fachada. Um abraço.